Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje, então, nós vamos ver uma introdução do capítulo 11, que é sobre comércio e finanças. Então, nós vamos ver nesse capítulo razão, proporção e também a porcentagem. Então, vamos lá. Aqui na página 133 ainda, tem as primeiras ideias, então uma introdução, né? O que nós entendemos, ou que você sabe o que significa a palavra escambo, o que vocês vão fazer? Essas duas palavras, tanto escambo quanto salário, caso você ainda não saiba o significado, você vai pesquisar e aí na aula ao vivo nós corrigimos juntos, tá? Então, ó, escambo, salário. E depois também vai comparar o significado dos termos comércio e finanças. Você pode utilizar um dicionário e colocar ali o que você compreendeu e daí, a partir daí nós vamos conversar na aula. Então vamos lá, razão e proporção, né? Elas sempre nos ajudam a comparar as duas grandezas ou enfim, uma mesma grandeza. Aqui nós vamos ter algumas atividades de razão e proporção, falando um pouquinho da história da matemática, lá do comércio, quando trocava-se mercadorias, ainda não existia uma moeda. Então, naquele tempo, acontecia muito isso, né? Trocar desde animais, sacos de arroz, de farinha, de óleo, enfim. E aí aqui vai vir uma situação na página 134, 135 que você vai comparar as razões. Então, por exemplo, aqui, ó, para indicar uma razão e uma proporção. O homem primitivo retirava da natureza aquilo que precisava para a sua subsistência. Gradativamente, ele passou a acumular bens e trocá-los por outros. Como meio de pagamento, era utilizado animais, ferramentas, pele, alimentos e todo tipo de produtos, né? Isso então já era uma relação comercial e aí o nome escambo. Admita que um escambo com a descrita acima sejam válidas equivalências conforme a imagem. Então, nós vamos ver agora as trocas de mercadoria. A equivalência de 6 coelhos para 2 galinhas. Deixa eu deixar aqui anotado. 6 coelhos para 2 galinhas. Então, vamos pensar. 6 coelhos para 2 galinhas, você pode escrever ali, aqui na questão número 1. Então, vamos lá. 6 coelhos para 2 galinhas, ó. Então, coelhos e galinhas. Isso é uma razão é uma divisão, tá? Uma proporção. Então, 6 para 2. 6 coelhos para 2 galinhas. Uma proporção, dividindo 6 por 2, 3 para 1, né? Ou seja, os coelhos valiam 3 vezes mais que as galinhas, certo? Uma igualdade entre duas razões denomina-se uma proporção, tá? Expresse por meio de uma razão a equivalência de 4 ovelhas para 6 coelhos. Então, 4 ovelhas para 6 coelhos, ou simplificando aqui, deixando essa fração irredutível, dá para dividir por 2, ficaria 2, 2 ovelhas, né? Eu ia falar 2 coelhos, 2 ovelhas para 3 coelhos. E aí, a partir dessas informações, nós vamos começar a responder essa tabela. Então, o que a gente vai observar? Que 4 ovelhas resultavam em quantos coelhos? Ó, daí a gente volta aqui para ler. 4 ovelhas era a mesma proporção que 6 coelhos. Então, você completa aqui. 4 ovelhas era igual a 6 coelhos. Agora, quantos coelhos seriam necessários para a quantidade de galinhas? Então, a gente tem que perceber aqui na interpretação se tem coelhos e galinhas, a gente já retira a informação ou vai fazendo o cálculo. Então, aqui dizia que 6 coelhos para 2 galinhas, ou seja, 3 vezes a quantidade de coelhos para a quantidade de galinhas, é só multiplicar por 3. Se eu tenho 6 coelhos, então eu quero saber quantidade de galinhas, 6 coelhos para 2 galinhas. Então, é isso que nós vamos colocar ali. 6 coelhos para 2 galinhas. A gente coloca aqui, 2 galinhas. Garrafas de azeite. Aí você vai falar onde que tem essa informação? Aqui embaixo. Ó, 3 coelhos, 4 garrafas de azeite. Se nós temos 6 coelhos, então vai ser o dobro de garrafas de azeite. Vai ser quantas? 8. 8 garrafas de azeite. Aí, em relação aos sacos de farinha.
uma garrafa de azeite vale 2 sacos de farinha. Se eu tenho 8 garrafas de azeite, 8 vezes 2 sacos de farinha. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, beleza, eu fiz a primeira etapa com vocês, essa tabela de equivalência. Agora é a vez de vocês estarem fazendo. Vocês podem estar calculando. Então, por exemplo, se aqui for dividido ao meio, aqui possivelmente vai ser também. E aí já deu uma grande dica, né? E responder aqui, ó, essa tabela de proporção. Já que nós estamos falando de comércio, finanças, do escambo, lá da história da matemática, da onde inicia as primeiras mercadorias, trocas de mercadorias, as negociações, então por isso que a gente vai fazer uma atividade assim, lembrando um pouquinho dessa situação de como era antigamente, que eles não compravam por dinheiro, eles faziam trocas, né? E aí que vem as comparações que nós chegamos atualmente. Então, quando nós queremos comparar o preço de um produto, quando nós queremos fazer uma cotação de viagem, enfim. Aí, o que nós geralmente fazemos? Nós pesquisamos empresas diferentes e verificamos qual que vai caber no nosso orçamento. Então, aqui na página 136, ó, razões que traduzem comparações. Para colocar o anúncio no classificado de um jornal, o anunciante paga o valor correspondente ao número de linhas do texto que ocupa em uma coluna. Os dois gráficos seguintes representam os preços praticados tanto pelos jornais A e B nos anúncios que serão distribuídos em residências em bairros da cidade. Então, tem duas linhas de jornais, A e B, e ele quer saber qual que compensa, né? O que a gente vai analisar quando tem um gráfico? Primeira coisa, qual é o tema do gráfico? O que os dois eixos significam? Então, ó, o eixo Y, preço, o eixo X, número de linhas. Aqui no gráfico, mesma coisa, o mesmo gráfico. A diferença tá nos valores, ó. 5 linhas, quantos reais que vai ficar? Quando é assim, é a metade, né? 15 reais. Aqui, 5 linhas, 20 reais. Olha aqui, 20 linhas, 60 reais. É aqui 20 linhas. Então, vamos observar, 20 linhas ficaria aqui na faixa, aproximadamente 20 linhas, 60 reais. É, aqui na faixa dos 60. Continuou o mesmo valor no 20. Porém, no 5, vocês viram que deu uma diferença, ó. 5 linhas aqui era 15 reais e aqui 5 linhas era 20 reais. Então, talvez não seja o mesmo valor para todos. 10 linhas do texto, aqui vai ser entre 30 e 40, 35 reais. 10 linhas aqui vai ser 30 reais. Então, observem que em alguns momentos está mais barato, em outro pode estar semelhante. Vocês vão observar, ó, essa pontilhada é a variação e o ponto é a solução, né, do gráfico, então. O que vocês vão fazer? Vão analisar e colocar aqui na tabela, jornal A, igual eu fiz com vocês, 5 linhas, 15 reais, coloca 5 linhas, 15 reais, e vai montando os 4 pontos e os valores. Jornal B, os 4 pontos e os valores, e aí vai interpretar e vai responder qual que é mais barato, qual que vale mais a pena, e fazer comparações, certo? Nós vamos comparar. Então, eu vou dar uma selecionada aqui, vou pegar algumas situações que falem justamente dos gráficos, porque nós estávamos estudando os gráficos dos sistemas, das equações, ali das funções polinomial de primeiro e segundo grau, então tá muito fresquinho isso na mente de vocês. Vou selecionar algumas situações, problemas, algumas atividades. E lembrando, então, que nós estamos no capítulo 11, vamos falar sobre comércio e finanças, e nessa semana uma introdução ao conteúdo de razão e proporção. Ok, pessoal? Vou deixar a tarefa no roteiro, depois que vocês fizerem, então participem da aula ao vivo, tirem as dúvidas, vamos corrigir juntos. Um abraço, bons estudos, aguardo vocês na aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal!